Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Hoje vamos analisar a empresa Domino's, que é só a maior rede de distribuição de pizzas do mundo. Chegou a Portugal em 2015 e conta já com 50 lojas abertas por todo o país. Mas hoje estamos mais interessados em perceber se a empresa é ou não um bom investimento. Assim que fica desse lado e vamos a isso. Então não é que vamos mesmo falar sobre pizzas? E pior que tudo é que a Domino's nem sequer patrocina este episódio. Assim que, na esperança de alguém da Domino's que se queira chegar à frente, tenho um e-mail na descrição deste vídeo, façam lá o favor de enviar qualquer coisa, porque eu não estou de dieta. E além de que isto de fazer análises às vezes também sai da esfera financeira para provar os produtos das empresas. Eu ando há uns anos a experimentar a Heineken, como demonstrei num episódio passado, e recentemente abriu aqui na minha zona uma Domino's, assim que vamos lá analisar a empresa. E posso até começar por dizer-te algo que pode chocar um bocadinho. Achas que a Domino's faz dinheiro a vender pizzas? Estás enganado. Primeiro, importa dizer que a empresa usa um modelo de franquia ou franchise, onde as pessoas podem abrir uma loja com a sua marca e pagam royalties ou comissões sobre as vendas que conseguirem. E neste modelo tem mais de 19 mil lojas, 13 mil espalhadas um pouco por todo lado e 6.400 nos Estados Unidos. Ou não fosse este, um país que adora fast food. De qualquer forma, as apenas 286 lojas são efetivamente geridas pela Domino's e estes números são ainda mais impressionantes se olharmos para a receita que cada um destes segmentos traz à empresa. As royalties e comissões de franquias nos Estados Unidos renderam pouco mais de 500 milhões de dólares em 2022. A receita das tais 286 lojas foi de 445 milhões de dólares e as comissões internacionais são menos expressivas, não chegando aos 300 milhões de dólares. E quanto é que custa uma franquia desta empresa? Perguntam vocês. Nos Estados Unidos ronda os 5,5% e no estrangeiro a empresa não é explícita no valor cobrado, mas mesmo às lojas dos Estados Unidos cobra ainda uns 6% adicional para gastar em operações de publicidade e marketing. Esta comissão, digamos, extra pode ser vista ali com a entrada franchise, advertising e aplica, como disse, apenas aos Estados Unidos. Mas já levamos aqui uma série de minutos no episódio e eu ainda não falei do elefante na sala. E não é sobre se a pizza leva ou não ananás. Lembras-te quando te disse que a Domino's não fazia dinheiro a vender pizzas? É que aquela entrada que estou agora a revelar mostra isso mesmo. A empresa faz dinheiro a vender e entregar os ingredientes das pizzas. É que esta entrada, a supply chain, é 5 vezes maior do que qualquer outra e está intimamente ligada com as operações dos Estados Unidos. O problema aqui é que tu olhas para a margem bruta, por exemplo, das lojas que a Domino's opera e é de 15%. Mas o negócio da cadeia de fornecimento tem uma margem bruta inferior a 9%. Tendo em conta as outras royalties, a margem bruta total é de 36%, o que não é nada mau para uma empresa de fast food, mas não deixa de ser curioso que, quando olhas para os benefícios de cada segmento, a cadeia de fornecimento representa menos dinheiro do que qualquer outro. Assim que a minha premissa inicial fica um bocadinho tremida. É verdade que a empresa não faz muito dinheiro a vender pizzas, consegue ter maiores benefícios através das franquias, mas os lucros da cadeia de fornecimento, quando comparados com a receita que traz, são ainda piores do que o ananás na pizza. Bom, olhamos para coisas mais interessantes como as vendas globais de todas as lojas e essas caíram em relação a 2021. Não muito, é certo, mas ficaram-se pelos 17,5 mil milhões de dólares. Podemos ver que o benefício líquido para a empresa também ficou aquém dos últimos 2 anos e que o número de ações tem vindo a decrescer desde 2020. Já tínhamos falado nas margens do negócio, da distribuição, mas fica bem patente a queda nas margens bruta, operativa e líquida deste ano. Talvez por isso a ação tenha apresentado uma queda mais acentuada. Olhando para os fluxos de caixa, vemos novamente fluxos operativos abaixo dos gerados nos últimos 2 anos, um capex reduzido de apenas 87 milhões de dólares, o que nos deixaria ali com valores a rondar os 390 milhões mais ou menos de fluxos de caixa livres. E este dinheiro a Domino's pode gastar como entender. E
é exatamente isso que tem feito, mas se repararem, tem gasto um pouco mais do que a conta. Reparem que a empresa gastou 290 milhões de dólares em dividendos e 157 milhões em recompra de ações. E ainda se deu ao luxo de abater 50 milhões na dívida. Ora, de onde é que veio esse dinheiro extra, perguntas tu? De dois sítios, essencialmente. Da venda de ativos e do dinheiro em caixa. E ainda bem que chegámos ao balanço, porque o caso da Domino's é um daqueles que desafia a lógica e análise convencional. A empresa tem 60 milhões de dólares de dinheiro em caixa, os inventários até nem são grande parte dos ativos e até nem tem muitos ativos intangíveis. Tudo parece mais ou menos bonito. Quando olhas para os passivos a curto prazo, tudo parece novamente normal, os ativos correntes são muito superiores aos passivos correntes, mas a longo prazo a coisa muda de figura. Então não é que a empresa tem quase 5 mil milhões de dólares em dívida de longo prazo e os ativos são apenas de 1,6 mil milhões de dólares? Isto não deveria significar que a empresa está em falência técnica? Afinal de contas, se vender todos os ativos, esse valor não é suficiente para pagar a dívida. Como é que é possível uma situação destas? Como é que a empresa vale 11 mil milhões de dólares em bolsa se metade desse valor é dívida? Este é um dos casos de empresas com capitais próprios negativos, o que significa que, num caso de insolvência, os acionistas veem bola. Não é? Portanto, a diferença está aqui. Mas a Domino's está longe da insolvência, apesar de não parecer. Primeiro porque a dívida de longo prazo é dívida a 10, a 9 e a 7 anos. Dívida essa que veio em alturas de recapitalização da empresa, como é descrito no relatório anual. Depois porque, apesar das dívidas de 2015 a 2018 rondarem os 3 a 4,5% de juros, é praticamente tudo a taxa fixa. Além disso, significa ainda que os credores estão a financiar, como vimos, o pagamento de dividendos e recompra de ações. Ou seja, existe aqui uma transferência de valor dos credores para os acionistas. Obviamente que os credores não são inocentes e colocam condições nos empréstimos, ou covenants, para limitar um pouco as opções da empresa sobre vender ativos ou baixar os rácios de endividamento. E isto é estranho porque uma das condições obriga precisamente a empresa a manter uma alavancagem superior a 5 vezes, que de alguma forma perpetua o refinanciamento da dívida à eternidade. De qualquer forma, enquanto os fluxos de caixa se mantiverem constantes, na casa dos 350 milhões de dólares, e assumindo que o refinanciamento acontece a taxas de juros semelhantes ao passado, a empresa não deve ter problemas de maior. E em princípio, apenas em 2025 vão ser obrigados a renovar 1.000 milhões de dólares e por essa altura as taxas de juros devem rondar perto dos 3%, o que até suporta a minha teoria. E eu sei que é difícil olhar para a alavancagem da Domino's e ver o mesmo valor que vemos num REIT, algo superior a 5 vezes. Mas cada empresa tem a sua estratégia e a da Domino's, até ver, está a funcionar. Vamos então olhar para os últimos 10 anos da empresa e vamos perceber se isto de ser um franqueador de pizzas é um negócio rentável. Isto até soa bem, franqueador de pizzas. Bom, mais a sério, receita, EBITDA e lucro líquido, tudo apresenta tendências crescentes desde 2013. O EBITDA e lucro líquido este último ano quebraram ali a tendência, mas de qualquer forma estamos a falar de crescimentos anuais superiores a 9%. As margens são saudáveis, com destaque para a margem bruta e líquida, que expandiram ligeiramente na última década. O número de ações também tem vindo a decrescer, a 4,5% ao ano, o que são números muito bons e obviamente contribuem para inflacionar os benefícios por ação para crescimentos de 17%. Muito cuidado com isto, porque, como eu alerto sempre, não se guiem só pelas métricas que dependem do número de ações, porque muitas vezes esse valor está distorcido. Mas de facto, até ver, está tudo ok. O payout do dividendo anda na casa dos 25%, dos fluxos de caixa livres, e já tínhamos visto que o balanço é algo muito estranho de se ver com imensa dívida e poucos ativos. Algo interessante de se confirmar é se alguma vez a Domino's apresentou dificuldades financeiras no pagamento dos juros da dívida e, como podem ver, os lucros operativos foram sempre 4 vezes superiores aos pagamentos dos juros, pelo que nos dá alguma tranquilidade no que é a gestão da empresa. E também prova disso é que os fluxos de caixa livres cresceram a 10% ao ano na última década. Mas o passado já lá vai e agora temos é de tentar estimar como é que vai ser o futuro da empresa, como é que vão evoluir o EBITDA e os fluxos de caixa. E começamos pelo EBITDA com as previsões dos analistas até 2026, aplicando um múltiplo que, na minha opinião, até é bastante elevado, de 22 vezes, temos então um preço da ação em 2032 de 669 dólares.
o que equivale a uma valorização anual de 7%, caso comprem uma ação ao preço atual. Uma nota ainda para esta estimativa que mantém a alavancagem constante, 5 vezes o EBITDA, neste período. 7% ao ano é obviamente abaixo do retorno médio do S&P 500 e, portanto, não é particularmente um investimento muito atrativo nesta altura. Mas vamos olhar para os fluxos de caixa e perceber se este método nos passa uma imagem diferente. Neste caso específico, para uma valorização anual de 9% e sendo algo comedido nos valores do crescimento anual, obtenho um valor intrínseco de $241. Eu sei que estou a ser mais conservador no crescimento, utilizando 10%, em vez do múltiplo histórico de 13% ao ano. E isso advém também das minhas perspectivas sobre a expansão internacional da marca. O número de lojas rondava as 20.000 em 2022, um valor que duplica a cada 10 anos, sobretudo devido à componente internacional. E não é que esteja a duvidar que isto possa voltar a acontecer, eu olho para o crescimento das vendas dessas lojas internacionais e a média é de 5%, o que também não me anima muito. Mas uma coisa é certa, a empresa está muito otimista na abertura de novas lojas, em mercados com muita população, como são a Índia e a China, e isso pode ajudar a manter os elevados números de crescimento que vimos. É certo que uma recessão nesta altura não ajuda à iniciativa de empreendedores em abrir novas franquias, mas no longo prazo eu consigo ver a empresa aproximar o crescimento dos fluxos de caixa ao crescimento da receita. Se olharmos para os múltiplos do preço-benefício, vemos que atualmente a Domino's está abaixo da sua mediana histórica e mesmo abaixo da mediana da indústria. Os resultados mais comedidos de 2022 começam a levantar algumas dúvidas na história de crescimento e os investidores, como é lógico, começam a ajustar as expectativas. Assim que, devido ao risco de alavancagem, devido à incerteza na expansão internacional e devido ao também excelente modelo de negócio da empresa, eu só estaria interessado em abrir uma posição se o preço da ação cair entretanto para os $240. Mas de qualquer forma, deixa-me saber a tua opinião sobre a Domino's na caixa de comentários. Esta semana o nosso PSI foi um dos índices com melhor performance, apenas superado pelo SMI da Suíça e pelo índice russo. Noutra nota, as empresas Discovery e Johnson & Johnson subiram o dividendo em 17% e 5% respectivamente, o que acabam por ser boas notícias para o portfólio. O portfólio esse que fechou a semana nos 24% de valorização e rendeu $40 em dividendos neste mês de abril. E é tudo por hoje. Deixa o teu like, subscreve o canal se ainda não o fizeste, segue-me no Instagram ou junta-te à nossa comunidade no Patreon, onde tens acesso a um fórum para discutir investimentos, a atualidade, empresas, análises, um pouco de tudo. Eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos.